Olá pessoal, boa nossa aula e vamos dar continuidade ao filósofo que estávamos abordando, Parmênides de Eleia. No âmbito da filosofia da physis, Parmênides se apresenta como um radical, inovador e, em certo sentido, como um pensador revolucionário. Por quê? Ele explica, em tese, ser e não ser. Parece até com aquela frase de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Provavelmente Shakespeare tenha estudado um pouco e visto as obras de Parmênides de Eleia. Parmênides justifica que a argumentação é muito simples. Tudo aquilo que um pensa e diz é, porque não se pode pensar e, portanto, dizer, se não pensando. Ou seja, nós não podemos falar se não pensarmos primeiro. Aí temos aquela pergunta: nós pensamos porque falamos ou falamos porque pensamos? Parmênides abordou esta questão. Portanto, ele diz que tudo aquilo que um pensa e diz não se pode pensar se não pensado. Ou seja, se pensa e diz Ou seja, pensar o nada significa não pensar de modo algum. E dizer o nada significa não dizer nada. Portanto, o nada é impensável e indizível. Se eu estiver pensando, se nós estivermos pensando, já é. Porque não pode-se dizer que não pensou em nada, pois dizer que pensou já é pensar em alguma coisa. Heráclito, como vimos, afirma o pantarrei, ou seja, tudo flui. E Parmênides, o ser é e o não ser não é. Um exemplo: pense em um cavalo. Agora pense em um não cavalo. O não cavalo é milhões de coisas, outras milhões de coisas. Uma colher é um não cavalo. Mas o que é uma não colher? Você consegue imaginar uma não colher? Então, estas são questões abordadas pelos filósofos. Falaremos um pouco agora de Zenão. Zenão, de Eleia, ele defendia a dialética de Parmênides. Ou seja, a troca das ideias, o avanço do conhecimento através do debate. Ele escreveu uma obra em prosa sobre a natureza. Elaborou mais ou menos 40 deduções sobre a defesa da dialética de Parmênides. Deduções essas que fez Aristóteles chamá-lo de fundador da dialética. Zenão afirmava que os mundos são múltiplos e que o vazio não existe. A natureza de todas as coisas deriva de calor, do frio, do seco, do úmido, que se transmudam uns nos outros, ou seja, é esta interação que vai tornar tudo possível.
os vários mundos, ou seja, os mundos múltiplos. Os homens originam-se da terra e a alma é uma mistura dos elementos supracitados, ou seja, uma mistura do frio, do seco, do úmido, do calor. E parece que, de certo ponto, se nós avaliarmos e refletirmos, buscamos sempre o meio termo, ou seja, Zênon diz que não deve prevalecer nenhum sobre o outro, ou seja, a harmonia do meio termo. O que é dialética? Em sentido bastante genérico, é uma oposição, um conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Fenômenos empíricos são fenômenos testados na realidade material. Já podemos observar os princípios teóricos mais a nível metafísico, onde podemos observar mais à frente, nós iremos estudar a fundo o empirismo, a metafísica, mas essa é uma abordagem para que nós já tenhamos contato com a palavra, para quando chegarmos mais à frente, podemos discutir e não ser algo tão estranho e espantoso. Melisso de Samos, ele foi discípulo de Parmênides, porém também manteve contato com Heráclito. Ou seja, ele bebeu das duas fontes. Ele foi militar, participou da política, comandou uma esquadra de Samos, conseguindo a vitória sobre os atenienses. Ele afirma que o universo é infinito, imóvel, uma unidade igual a si mesma e cheio de matéria, que, se o ser se divide, move-se, e se move, cessa de ser. Ou seja, o universo é infinito e imóvel, porque se ele se movesse, ele deixaria de ser universo. Na visão de Melisso de Samos. Falaremos um pouco sobre a escola atomista. A escola que se convencionou chamar de atomística foi fundada por Leucipo e Demócrito. Tinha se ligado a Parmênides em filosofia, porém não trilhou o mesmo caminho. Acreditava que não tinha o universo uma forma permanente e imóvel, não criado e ilimitado. Postulava inúmeros elementos, ou seja, não era apenas um elemento, mas sim inúmeros, e eles estavam em perpétuo movimento. E estes inúmeros elementos que estavam em perpétuo movimento se chamavam átomos. Para os atomistas, entre o átomo e outro existe o vazio, que é o não ser, ou seja, o átomo é, e entre um átomo e outro não é, porque não existe nada, é o vazio. Vamos relembrar. Buscou explicar o universo sensível por um princípio físico, os jônios, a escola jônica. Buscou explicar o universo pela pura ideia, os eleáticos, a escola de Eleia. Buscou explicar o universo pelos números, os eleáticos. Eu vou consertar aqui porque foram os pitagóricos que buscaram explicar o universo através dos números.